Boa noite, pessoal. Agora, tratando do sétimo ano, vocês foram orientados a realizar as atividades das páginas 170 e 171 da apostila número 2 do sistema etapa. E, como orientei vocês, após a resolução dos exercícios, então você segue aqui para o meu canal para você conferir aí a correção desses exercícios. Esses 4 exercícios, eles tratam das aulas 13 e 14 sobre o descobrimento do novo mundo. Ou seja, aquele processo que os historiadores denominam como as grandes navegações e que culminaram com a chegada dos europeus ao território americano, às Américas, e que anos depois vai culminar também, vai produzir a divisão desse novo mundo, ou mesmo até do próprio mundo, entre espanhóis e portugueses, com a assinatura de 2 acordos, a Bula Intercoetera de 1493 e o Tratado de Tordesilhas de 1494. Ok? A questão número 1 é assim, pergunta, né? Qual foi o projeto de navegação apresentado por Colombo às coroas de Portugal e Espanha e qual delas o apoiou? Vamos lá. Olha só, gente. Em 1485, Cristóvão Colombo, que não é italiano, é genovês. Por quê? Porque lá no século XV, e nós já observamos isso na apostila 1, quando a gente trata dos estados modernos, da formação dos estados modernos. Então, a Itália, no século XV, ela ainda não se configura como um estado moderno. Então, ela é um território fragmentado politicamente. Então, na Península Itálica, o que a gente observa? Uma série de repúblicas, de principados. Existe nessa época aí, com muita força, os estados papais, né, que é bem diferente daquilo que configura hoje o território do Vaticano católico. E então Cristóvão Colombo é nascido em Gênova. Então vamos colocar aqui que ele é genovês. E o que o Cristóvão Colombo, o projeto que ele tinha, vamos dizer assim, era algo inovador, era algo desafiador para a sua época, porque a ideia de Colombo desafiava e muito vamos dizer assim, a concepção corrente de que o mundo, né, era limitado aos continentes africano, asiático e europeu, e que além disso o mundo seria de certa maneira achatado, certo? De certa maneira, a gente, quando estudou a Idade Média, lá no 6º ano, muitos mapas medievais, né, os famosos mapas modelo OT, né, colocam o mundo assim: a Europa, a Ásia, a África, o paraíso, né, e ao redor desses 3 continentes, né, e abaixo do paraíso, óbvio, e ao redor o mar desconhecido, geralmente representado com monstros, porque era um medo comum a existência de monstros marinhos e de ameaças, né? O oceano, o mar desconhecido representava muitas ameaças. E
além disso, né, Jerusalém ali no centro desse mapa. Então, há uma crença ou uma certeza muito antiga do mundo delimitado dessa forma. E o projeto do Colombo, claro, o projeto dele é um projeto que se insere no contexto das grandes navegações, ou seja, de busca por comércio, busca por riqueza, busca por oportunidades de negócios. E essas oportunidades de negócios no século XV envolvia a relação comercial entre a Europa e as Índias Orientais, entre a Europa e o Oriente, aonde a gente tem aí principalmente aí o comércio de especiarias, que rendia muita grana naquela época. Só que para chegar às Índias pela via terrestre, ok, era muito custoso, era muito caro e era comum no decorrer da caminhada o pagamento de taxas, impostos para atravessar e chegar às Índias. Então se desenvolveu no século XV esse desejo, de certa maneira, de muitos navegantes, de muitos navegadores dentro desse contexto, de então criar, de certa maneira, uma rota marítima que pudesse então ligar a Europa às Índias, ao Oriente. E por essa razão os portugueses se lançaram para o mar, e como tinham posses em território africano, os portugueses então vão fazer isso circundando o continente africano, chamado périplo africano. Só que a proposta, o projeto do Colombo era diferente porque ele tinha, como eu disse, ele pensava diferente, ele era um homem à frente de sua época. E o Colombo então tentou vender para Portugal e sem sucesso, e depois com sucesso para os reis católicos, Fernando e Isabel, que unificaram a Espanha de certa maneira a partir da união dos dois, né? E também conteúdo que nós já vimos na apostila número 1 da formação do Estado moderno espanhol, né? Lá com o rei Carlos, descendente dos reis de Castela e Aragão, né? Então, Colombo conseguiu. No caso de português, ele não teve êxito. No caso espanhol, ele teve êxito. Ele vendia a ideia de que então era possível navegar a oeste e, fazendo isso, enfrentando esse mar desconhecido a oeste, ele então chegaria do outro lado do mundo, nas Índias Orientais. E por que o Colombo? Porque essa ideia rompia, né, com séculos de pensamento, vamos dizer assim, científico. Porque a ideia corrente na época era de um mundo achatado. E o Colombo, ele defendia esse projeto na certeza, na convicção da esfericidade do planeta Terra. Então, nas suas observações e na sua experiência como navegador, Colombo, então, de certa maneira, já vislumbrava essa forma esférica do nosso planeta. E aí sim, se o planeta tem essa formatação, se ele é esférico, navegando a oeste, é possível chegar do outro lado do mundo, no Oriente. Ok? Então, essa conversa inicial já responde à questão 1. Né? Esse é o projeto de Colombo. Navegar a oeste na crença, na certeza da esfericidade do planeta e, ao fazer isso, então, desenvolver uma rota comercial marítima que ligasse a Europa às Índias Orientais. Lembrando, quem apoiou o projeto de Colombo? A coroa espanhola. Por mais que ele tenha oferecido primeiro aos portugueses, mas os portugueses não compraram essa ideia. Ok? Olha só. Dentro das orientações que eu deixei para vocês, eu fiz a indicação de um filme que eu quero
reiterar aqui, aproveitando a questão 1 e 2, que tratam de Cristóvão Colombo, que é o filme A Conquista do Paraíso, 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme, inclusive o Colombo é interpretado pelo ator francês Gérard Depardieu. Esse filme, ele de certa maneira, ele mostra, né, todo esse processo que envolveu a chegada de Colombo na América, ok? De certa maneira é um filme um pouco biográfico e vai mostrar, inclusive, os desafios que o Colombo enfrentou dentro da América, né, na tentativa aí de organizar essa colônia, de organizar o trabalho ali, no lidar com as comunidades indígenas ali, lembrando que Colombo chegou na América Central, certo? Vale a pena. E também observar, né, como que ao final da vida o Cristóvão Colombo inclusive acabou preso, certo? E teve muitos problemas, ok? Inclusive ele foi obrigado pela coroa espanhola a se retirar das Américas, né? E teve que responder uma série de processos contra ele, já em território europeu, de volta à Europa. Pois bem, a questão 2, partindo aqui, descreva de maneira resumida a viagem de Colombo que resultou na chegada à América, né? Então ele partiu, né, da Espanha em 3 de agosto de 1492 e só em outubro ele atingiu a ilha de Guanahani, nas Bahamas, e lembrando, ele atingiu essa ilha, né, de Guanahani, que hoje é nas Bahamas, na América Central, lembrando que ele acreditava piamente que tinha chegado nas Índias, no Oriente. Por isso que as populações locais que teve esse contato com Colombo e esses espanhóis, o próprio Colombo vai denominá-los como indígenas, como índios, né? Porque se acreditava que aquela população era das Índias Orientais. E não era bem assim. Ok? Depois Colombo, além dessa ilha aí, que hoje é parte das Bahamas, ele vai chegar a Cuba e a ilha de Hispaniola. Tudo ali na América Central, certo? Foi uma viagem conturbada. Atravessar o oceano no século XV, por mais que nesse período das navegações a gente já observasse o desenvolvimento de técnicas de navegação, de instrumentos, o quadrante, o astrolábio, a bússola, né? Mesmo um desenvolvimento no sentido da astronomia, da observação dos astros, da geolocalização e tal, dentro das limitações daquela época. A cartografia se desenvolveu muito nesse período. Então, mesmo com esse desenvolvimento técnico e de conhecimento, foi uma viagem exaustiva, perigosa, complicadíssima. E, novamente, assistam o filme A Conquista do Paraíso, que a gente consegue, então, na observação do filme, ilustrar melhor o que é uma viagem marítima, ultramarina, né, em tempos tão antigos e como isso era desafiador para os navegadores. Questão 3. O que foi a bula intercoétera? Olha, gente, de 1493. Essa bula intercoétera, ela é um acordo entre as duas potências marítimas da época, Portugal e Espanha. Como é uma bula, ela é um documento papal, ou seja, precisou então o Papa intervir nas relações entre Espanha e Portugal no que diz respeito às conquistas ultramarinas, a partir principalmente dessa chegada nesse novo mundo no continente americano. Precisou então de uma interferência da igreja, da autoridade papal, para que se estabelecesse um acordo. E como foi esse acordo estabelecido em 4 de maio de 1493, a bula intercoétera? É o seguinte, a criação de um meridiano. O meridiano é uma linha imaginária
vertical, diferente de paralelos, são linhas horizontais. A geografia trabalha com essas informações, certo? Está falando de localização e coordenadas geográficas. Então, criou-se um meridiano, uma linha imaginária vertical, distanciada a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, que é próxima a Portugal. E ali, a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, então, se estabeleceu um meridiano, e esse meridiano dividia as terras, ou o próprio mundo, entre espanhóis e portugueses. A leste desse meridiano, terras portuguesas. A oeste, terras espanholas. Certo? Não tem muito mistério isso não. Ok? Vamos lá para a última questão. Aqui. O que foi, questão 4, o que foi o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas, gente, de 7 de junho de 1494, ele é o resultado de uma espécie de protesto português. O rei Dom João II não se mostrou satisfeito com a bula intercoétera. Ele queria, vamos dizer assim, que Portugal, nessa divisão, tivesse mais possessões, né? Então chegaram a um acordo e assinaram esse tratado na cidade espanhola, né, de Tordesilhas. Por isso que é Tratado de Tordesilhas, né? E esse tratado estabeleceu então uma nova divisão. Se manteve Cabo Verde como referência para a criação do meridiano, só que esse meridiano não seria mais 100 léguas a oeste, aliás, 100 léguas a leste de Cabo Verde, né? 100 léguas distante da ilha de Cabo Verde, mas 370 léguas a oeste de Cabo Verde, que dá mais ou menos 2.500 quilômetros. Essa é a distância, certo? Então, se na bula intercoétera a gente tinha uma distância de 100 léguas a oeste de Cabo Verde, que dava 600 quilômetros de Cabo Verde, agora a gente tem 370 léguas a oeste de Cabo Verde, o que dá 2.500 quilômetros de distância. Então, o Tratado de Tordesilhas, né, então agora estabelece esse meridiano a essa distância, lembrando que, né, as terras a oeste do meridiano são espanholas e as terras a leste desse meridiano são portuguesas. Ok? Então, é uma divisão do mundo entre espanhóis e portugueses. Isso é pretensão? De certa maneira, sim. Esse tratado vai ser cumprido à risca por algum tempo, sim, mas ao longo de uma série de eventos e fatos históricos, esse Tratado de Tordesilhas vai ser, vamos dizer assim, desobedecido, inclusive pelos próprios portugueses, naquilo que diz respeito à presença portuguesa em território brasileiro, né? Os portugueses, de certa maneira, vão empurrar os espanhóis e assumir devagar boa parte do nosso território, que hoje corresponde ao Brasil. Sem falar que outras potências europeias também vão se envolver com as grandes navegações, como a França, a Inglaterra, a Holanda. Ok? Então é isso. Em breve, mais orientações, mais atividades, mais vídeos, sugestões. E a gente se mantém firme aí, né, nessa luta aí, nessa resistência aí contra o coronavírus, mas a gente vai sempre mantendo aqui
esse contato à distância, né? E nunca se esqueçam aí das orientações da saúde, né? Das nossas autoridades de saúde, né? Na higiene, de evitar sair de casa, já que estamos em quarentena já no estado de São Paulo. Certo, pessoal? Um abração aí.